pessoal, estamos começando mais um Empreendedorismo Talks, hoje falando com um empreendedor local de Vitória da Conquista, mas que conhece aí muito o mercado de toda a Bahia. Eu sou o Júnior Farias, das Óticas Mercadóticas, aqui do Empreendedorismo Talks, e estou aqui hoje com o Lula Brandão, grande Lula, que é o titular hoje da Topvel, mais conhecido como o homem que manda na P toda. Aí vocês botam o pizinho para mim no final. Aí. Rapaz, eu não mando nem em casa, rapaz. Boa noite, Depois Júnior. que o cara casa, o cara perde tudo, né, velho? Perde até razão, né? Boa noite, obrigado. Obrigado pelo convite. É muito bacana, né, esse projeto que você apresentou de podermos estar falando para a nossa região. Né? Eu acho que isso é muito legal. Vamos não antecipar nada, vamos deixar isso para durante aí. Mas desde já, muito obrigado pelo convite. Maravilha. Ainda mais porque é o primeiro, né? Eu que agradeço. Fiquei... Primeiro porque pelo aceite, né, cara? Porque a gente sabe que as rotinas são pesadas aí, cada um tem sua correria, não é... Nosso lado não é diferente também, mas a gente sabe que para achar uma agenda aí é complicado, ainda mais para fazer um pro bono, né? Um trabalho que não vai ter remuneração direta, mas o que eu posso te dizer é que, cara, a gente vai ajudar muita gente. Esse é o nosso objetivo aqui como empreendedor local, mostrar que o interior tem muita força, né? Eu sou o cara que levanta a bandeira do movimento interior, empreende interior, para poder o negócio alavancar mesmo, e acho que você tem o mesmo sentimento aí. Foi exatamente isso que me encantou, desde os seus primeiros vídeos lá que eu vi nas redes sociais. O que eu mais falei que eu achei bacana foi a ideia, porque na faculdade, na escola, nós estudamos, como a gente estava conversando aqui um pouco antes, já posso... Então, nós estudamos muitos cases de sucesso, mas aqueles cases que são de sucesso, mas gigantescos, são coisas que não estão aqui no nosso contexto, não estão aqui no nosso dia a dia. E quando eu vi você, um cara da empresa das Óticas Mercadão, eu para ser sincero, eu estou aqui em Conquista há 13 anos, já sou um conquistense adotado, meu filho mais novo já é daqui de Conquista. Eu nem sabia que a sede que a Mercadótica era uma empresa conquistense. Achou que era tipo de fora, franquia de fora. Onde a gente vai, nós vimos uma Ótica Mercadótica. Amém. E isso é muito legal, isso é muito bacana, como eu te falei, eu fico orgulhoso em ver. Então, quando você me deu, primeiro eu vi você naquelas tentativas, eu digo tentativa porque foi a primeira pessoa que eu vi. Né? Querendo ou não, você tem que planejar, dar a cara, tá ali na rede social, está se expondo a críticas, a elogios. É por isso que eu fazia a questão de estar sempre o primeiro ali a elogiar, em ver você querer buscar e atingir, às vezes, Júnior, um público que não tem a oportunidade que você teve, que eu tive, em estudar. Não só de conhecimento, mas de exposição também, de sucesso, né? Porque sem dúvida, porque estimula. E, às vezes, dando pequenas dicas, não pequenas no sentido de que o que você estava fazendo era pequeno, o que você estava fazendo era gigantesco. Mas pequena que, às vezes, são... A administração... Informações que, para quem tem conhecimento, é básico. Muito básico, mas são 3 ou 4 ou 5 dicas que você pode passar que isso pode mudar a vida de uma pessoa. Que, às vezes, ele está com um pequeno negócio dele, ou um médio negócio dele, seja lá o que for, e que, às vezes, não está indo bem, e, às vezes, ele não sabe o porquê. E com 2 ou 3 dicas que você deu, está dando, e com esse seu projeto que eu achei fantástico, com exemplos locais, porque às vezes quando você fala, o exemplo da Magazine Luiza, porra, a Magazine Luiza é uma... E uma em quantos milhões, não né? É? Então quando você fala daqui, né, de uma empresa daqui, nós somos o grupo que eu faço parte, que estou dando sequência, que sou o sucessor, um dos sucessores, nós somos de uma cidadezinha chamada Mundo Novo, lá no norte da Bahia, que depois foi para a cidade de Jacobina, e chegamos aqui. Então, nós somos daqui, somos sertanejos, somos aqui do interior da Bahia. Então, eu acho que isso dá uma sensação de que é possível para essas pessoas, sabe? Ele não só vê aqueles cases da Apple, da Google, de empresas gigantescas, empresas de sucesso, que o cara fala, pô, isso daqui vai me ajudar em quê aqui na minha lojinha de case de celular, ou na minha quitanda, ou seja lá em que for. Como é que eu vou criar uma marca de alto padrão estando aqui vendendo celular? Não tem como, cara. O cara fica ilhado, né? Exatamente. Então, por isso que eu, primeiro, fiquei encantado com a sua ideia, com a sua disposição em fazer. E como é que ia dizer não? Primeiro é você, um querido amigo. E segundo, essa ideia, esse projeto, eu achei sensacional. E estou orgulhoso em ser o primeiro. Opa, vamos junto aí. Muito obrigado. Vamos abrindo a porteira, né? Como a gente fala aqui no sertão. Tomara que vamos falar alguma coisa que ajude muita gente. Com certeza vai. Eu costumo dizer o seguinte, cara, que
empreender no Brasil não é para amador, né? O negócio já é difícil quando você faz um negócio extremamente bem feito, com riqueza de informação, com muita coisa. Imagina o cara que começa sem essa informação. Na cara e na coragem. E o brasileiro tem muita coragem, né? Muita coragem. A gente vê o cara, não tenho nada, beleza, eu vou comprar uma carrocinha, colocar um milho dentro e vou vender. Vou fazer doce para vender na faculdade, que é a coisa que mais tem. Mas, cara, como é que você pode fazer isso de uma forma um pouco mais profissional para entregar resultado, né? A ideia do movimento empreendedor é mostrar que qualquer negócio, e aí independente do tamanho, porque coisa que eu costumo dizer, Lula, é que nem todo mundo quer crescer tanto. Às vezes aquilo ali está conseguindo atender as expectativas dele. Isso é uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tem que ter, é entender o que é a expectativa do outro. Às vezes, você na ótica mercadótica, você está tomando um tamanho nacional, né? Hoje, no Grupo Brandão, nós temos uma dimensão estadual muito bacana e em alguns tipos de comparativo, estamos ali no top 3, por exemplo, do Consórcio Nacional Chevrolet, nós somos hoje o terceiro. Então, isso vai das expectativas de cada um e eu acho que a gente tem que entender o que cada um espera, até porque o planejamento que ele vai fazer para o negócio dele depende disso. Como você falou, se aquilo ali, às vezes, está atendendo às expectativas, ele está pagando as contas dele, vamos assim dizer, tá mantendo feliz. A família e está feliz, o negócio dele é um negócio de sucesso. Exatamente. Ele está criando a família dele, criando os filhos dele com o próprio negócio. Isso é fantástico. É o ponto, você chegou no ponto, acho que o sucesso ele é relativo. Né? O que é sucesso para mim não necessariamente é sucesso para outra pessoa. Mas sem sombra de dúvida. Exato. Você começou a falar de Grupo Brandão, tal, mas me conte essa história aí. O que é o Grupo Brandão? Como que ele veio? Da onde ele veio? Você já soltou um spoiler que veio de Mundo Novo, cara. Mundo Novo. Você primeiro, onde é Mundo Novo? Existe no mapa? Se a gente colocar no Google, vai aparecer lá Mundo Novo. Dá para chegar de carro? Tem que pegar barco? Como é que funciona? Dá para chegar hoje, dá. Mas quando essa fotozinha aqui que eu vou te mostrar, que eu fiz questão de imprimir para trazer, não dava. Eu sou a 4ª geração, né? O meu bisavô foi onde começou. Mas repare, ó, que o tino da família tem um tino comercial, tá aqui escrito. Era uma loja que vendia especiarias, chapéu. Ele era caixeiro viajante. Ele saía lá de Mundo Novo, que é ali perto da região de Jacobina, ali no início da Chapada. Jacobina está a 330 quilômetros de Salvador. Sim, pega 262, é aquilo? Então, de Salvador para Jacobina, você pega isso. Ali a 324 até Feira, né? E de Feira você vira ali em Tanquinho, ali no trevo que vai para Serrinha e vai para Jacobina. E Mundo Novo vai um pouco a mais. Você pode ir também pela estrada, mas aí eu acho que por ali é mais perto. Mais caminho. E aí lá foi onde tudo começou. E tá aqui, eu vou te mostrar essa foto de 1916. Meu bisavô é esse senhor engravatado com esse chapéu na cabeça. Nós chamamos aqui no grupo... Já é estiloso. Estiloso. Nós chamamos no grupo essa foto da foto do boi. Meu pai teve a excelente ideia, e hoje que nós conseguimos alcançar várias cidades aqui no interior da Bahia, tem essa foto em todas as lojas. Meu pai costuma dizer que onde a gente entra, a gente tem que lembrar de onde a gente veio. Que o dia que a gente esquecer de onde a gente veio, a gente se perde. E eu acho isso muito bacana, eu acho isso muito legal. E você vai escutar eu falar de meu pai várias vezes por N razões, porque eu sou muito... fã mesmo. Sou sim. Então, esse meu avô, o pai de meu pai, é um desses 4 rapazes menores que estão aqui do lado. E meu bisavô, e como eu estava falando, e o nome da loja está aqui, ó, Loja Brandão Filho. E nas colunas está, nesta casa vende-se barato. Ó que bacana, 1916, isso é fantástico. Já tinha um apelo, hein? E ele, Júnior, ia com mais não sei se funcionário ou colaborador, de jegue ou cavalo, alguma coisa assim, até Feira de Santana. Se eu não estou enganado e estou aqui falando bobagem, eu acho que era tipo uma semana para ir e uma semana para voltar, com aqueles cofos do lado, né? Na época que contava a distância em légua, né? Exato. Não tinha quilômetro. E ia por estradas de chão, e hoje em dia você chega lá tranquilamente. E eles traziam botão, chapéu, especiarias em geral, produtos em geral para revender. Que não tinha na região, né? Não tinha na região. Então foi aí onde o Grupo Brandão começou. De uma forma embrionária, de uma forma muito singela. Eu acho muito bacana essa história. E aí passou para meu avô, pai de meu pai, que eu não tive o prazer de conhecer, ele faleceu um ano antes que eu nasci. Mas aí ele já trouxe, falando de uma forma muito rápida, né, para poder não demorar pode ficar tanto. à vontade, do jeito que você achar melhor.
Ele já veio para Jacobina, o irmão dele era médico, o irmão de meu avô, e meu avô abriu uma farmácia de manipulação, porque naquela época não tinham essas redes de farmácia como a gente vê aí em cada esquina, né? E aí foi indo, e chegou um momento, ele enxergou o meu avô uma oportunidade e transformou na Papelaria Brandão. E aí foi quando, depois de algum tempo, meu pai entrou, e aí meu pai começou a trabalhar com ele desde muito cedo, e dessa papelaria virou uma Comercial Brandão, em frente ali em Jacobina, no calçadão em Jacobina, os meus conterrâneos. Não nasci lá, mas fui criado lá, fui para lá com 4, 5 anos de idade. E meu pai é jacobinense, meu avô é jacobinense. E aí meu pai conseguiu, junto com meu avô e com os irmãos dele, mas mais meu pai, que é até o sócio. Você nasceu onde nesse meio campo aí? Eu nasci em Salvador, em 1981, mas fui com 4, 5 anos para Jacobina e Então, tive não chegou a falar meu rei, não? Não cheguei, mas voltei até depois, por conta de escola, voltei com 14 anos, mas eu tive o privilégio de ter tido uma infância no já interior. Tinha um sotaque sertanejo já. Eternamente, não ia voltar, né? eternamente. E aí foi quando tudo começou, e aí o grupo diversificou para essa loja de variedades, que vendia não só mais itens de papelaria, né? Vendia roupas, vendia calçados, vendia eletrodomésticos, eletrônicos. E em 1982 entramos no ramo. Meu pai, na época, comprou uma concessionária de motos. E em 1990 começou a concessionária de automóveis. E daí veio diversificando o grupo, mas tudo dentro desse mesmo segmento. Cara, só para eu sintetizar isso aqui. Vocês começaram vendendo especiaria, chapéu, ou seja, o que faltava na cidade, com seu bisavô. Seu avô muda-se para Jacobina, sai de Mundo Novo, vai para uma cidade maior, né, que era a referência na região na época. E aí vira uma papelaria, ou seja, nada a ver com o negócio principal, mas no comércio, varejão. Sempre. E depois seu pai evoluiu isso para a área de motos e carros. Meu pai saiu, foi estudar. Seu pai já teve o privilégio do estudo mais completo, então. Meu avô formou, isso é muito bacana, meu pai é o segundo, né, dos 4 irmãos, mas ficou lá no balcão da papelaria, como ele costuma dizer, e eu tive o privilégio de com ele trabalhar na minha época de férias, quando eu tinha 13, 14, 15 anos de idade. E formou, o irmão mais velho é advogado, o irmão mais novo, que ele é médico, o caçula é Zuba Brandão, que é sócio de meu pai hoje, muito bacana isso. E ele só foi depois, porque ele ajudando o pai lá, trabalhando para poder ajudar a formar. Depois ele se formou na Universidade Católica de Salvador, passou no concurso da PricewaterhouseCoopers, uma empresa de consultoria mundial. Só a Price? Só na Price. E aí de lá migrou para a Coca-Cola, foi morar em Atlanta para estudar, e aí viu a importância do estudo, que é isso que eu fico toda hora batendo na tecla do lampejo sensacional que você teve em poder, com esse projeto seu, poder passar um pouco de quem não teve essa oportunidade. É por isso que todas as vezes eu bato nisso. Então ele, não que o pai não tenha, o pai fez questão que todos os filhos se formassem, sim, mas que a faculdade já estava suficiente, né? Tipo, acho que tudo vai já deu, né? Já deu. Como provavelmente na época de meu avô, o 2º grau já era o suficiente. Né? Depois, na nossa época, talvez era uma faculdade, uma pós. Isso. Cada hora isso vai aumentando. Vai. Então, ele teve essa oportunidade de ter uma família que mostrou isso a ele. Comigo, e foi da mesma forma. Eu fiz a faculdade na Unifax, na Universidade de Salvador. Depois fui estudar no Canadá. E tive a oportunidade da minha maior faculdade, que foi trabalhar com ele, com meu pai, ter o privilégio, e eu digo isso a ele sempre, graças a Deus, acho que a gente tem que falar essas coisas. Sim, com certeza. É o meu caso, reconhecer. Né, tive esse exatamente por isso que eu acho que me identifiquei tanto com sua história. E foi aí, estamos aí hoje em uns 30 municípios no estado da Bahia. Aproveita que você começou, já me conta aí, como é que são esses big numbers aí, com os números grandes do Grupo Brandão, porque Topvel, Vitória da Conquista, mas isso é são gigante. 14 cidades a Topvel. Nós estamos hoje nós estamos em 63% do território baiano. Caramba. Tirando Juazeiro, Feira de Santana e Salvador, né? O restante do interior da Bahia todos somos nós, né? Na região norte, Jacobina, Seu do Bonfim, Irecê. No oeste da Bahia, Bom Jesus da Lapa, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães.
aqui no nosso sudoeste, Vitória da Conquista, Tapetinga, Brumado, Guanambi, Jequié, e no sul da Bahia, mais recente, de 2011 para cá, em Itabuna, Teixeira de Freitas e Eunápolis. Então, a Top Velk, iniciada em dia 10 de novembro de 1990 em Irecê, conseguiu chegar, como meu pai fala, num tamanho que ele talvez não imaginou lá atrás, e conseguimos, depois diversificar, conseguimos, e o grupo foi para... Hoje nós somos 5 Fords, são 3 Hyundais, 2 Hyundais, estamos na iminência de abrir uma terceira, também em Irecê. Tem spoiler aí. Tem spoiler. Pessoal de Irecê tem spoiler. Concessionária Honda de motocicletas, que foi em 82, onde colocamos o pé nesse segmento automotivo, né? Em 1982, hoje são 14 lojas, são 5 concessionárias e 9 pontos. Aí de lá diversificou para corretora de seguros, para locadoras, que são tudo a ver, né? Então acaba que nós diversificamos para poder aproveitar os nossos clientes, o nosso ramo, e acaba que deixa de colocar na mão dos outros para tentar manter dentro do grupo. Hoje, então, são, vamos lá, motocicleta, veículo, a corretora de seguros, a locadora de seguros, locadora de veículos, me perdoe, e tem uma fazenda, chama Florama, lá em Barreiras, que foi uma ideia, inclusive, iniciada por meu tio, que é sócio de meu pai, Zuba Brandão, e de uma fazenda de reflorestamento de eucaliptos. Mas, vamos dizer assim, o foco principal do grupo, o negócio principal do grupo... É mobilidade, né? Exatamente. E coisas relacionadas a isso. Exatamente. Então, só pra gente fechar o número aqui, são quantos concessionários total? Você tem esse número aí? Se não... São 5 Fords, 2 Hyundais, a terceira na iminência, com 14 Chevrolets. 7, 8, 14, 22. Com mais umas 14, umas 30 e poucas concessionárias, né? Caramba. Entre todas as marcas. Muitas das mesmas cidades, o que nos facilita, apesar de ter toda a administração separada. Isso dá uma visão de Bahia gigante, né? Total. E eu, com muito orgulho, já morei em Jacobina, já morei em Senhor do Bonfim, já morei em Barreiras, agora estou aqui em Conquista. E já rodei essa Bahia toda. Tem know-how de Top Velk à vontade. O Grupo Brandão é um grupo genuinamente baiano. Nós temos orgulho de sermos baianos, nós já tivemos algumas propostas, já tivemos inclusive uma experiência na época que o grupo trabalhou com a Mitsubishi em Balsas, no Maranhão. Mas Minha acabou terra, que... eu sou maranhense, hein? Sou de São Luís. Então, tivemos oportunidade em Balsas. Mas o Brasil é um país continental, Júnior, era muito longe. A logística é complexa. E eu sou meu pai da filosofia, o que me passou, a mim, a meu irmão, e de quem eu vou falar muito, e meus primos que estão também no negócio, os filhos de Zuba, que quem engorda a galinha é o olho do dono. É o olho do dono. Então você fazer um negócio e largar lá, não vai. O que eu vejo cresce, o que eu não vejo não cresce. Então... Nós somos um grupo genuinamente baiano que começou em Mundo Novo, que cresceu ali na região de Jacobina, Senhor do Bonfim, que foi para o oeste da Bahia, que tivemos o privilégio em 2006 de vir para cá, para o sudoeste, em 2011 para o sul, e aqui queremos ficar, crescer, desenvolver com o desenvolvimento local, que nós apostamos muito. Cara, eu ia deixar essa pergunta um pouco mais para o final. Mas como você já quebramos alguns protocolos aqui. Não, a gente já quebrou, inclusive tá faltando água aqui, gente. Depois vocês conseguem um pouquinho para... O chá de boldo tá faltando, né? Dois goles. Traz uma, né? Sim. A pergunta é o seguinte: você me falou que vocês entraram em locadora. Isso. No futuro, ainda vai ter gente querendo comprar carro ou esse negócio de compartilhado? Como é que vocês enxergam isso? Porque, assim, tem um movimento gigante, né, de gente migrando para locação de carro anual, bianual, com quilometragem livre, com quilometragem limitada, pessoas, CPFs alugando o carro de forma independente, que tem um risco associado gigante, que você pode, acho que, falar aí melhor do que eu. Isso é uma coisa que eu fico um pouco na dúvida, porque o brasileiro, e aí eu não vou nem falar de mundo, mas eu acho que o brasileiro ele é muito... O que é meu, e eu acho que ele ainda tem esse lance da posse. Muita coisa cultural, né? Muito cultural, exato. Mas, um outro ponto, que as grandes locadoras aí, né, nacionais, Movida, Localiza,
já deixaram escancarado nos seus planos que eles não ganham dinheiro com locação, que, né? Mas que são as lojas de seminovo. Exato, que o lance é comprar barato para fazer seminovo. O governo até dificultou um pouco, sem querer ele interromper, Sim, mas já sim, interrompendo um pouco a vida deles, porque antes eles bastavam ter 6 meses o carro em propriedade para passar para frente. Poder revender, agora é 1 ano. Então dificultou um pouco, porque não é justo, porque eles conseguem às vezes descontos que os concessionários não recebem um carro por aquele preço. Sim. O nosso principal concorrente, às vezes, além da concorrência que já tem, que é muito grande, eram as principais, a nossa própria marca, o nosso próprio produto, por um preço que a gente não conseguia competir. Sacanagem, né? Os caras eram isentos de uma coisa e eles não cumpriam, né? Porque, tipo assim, pô, você é isento para poder locar o carro, mas você só loca o carro durante 6 meses? Eles cumpriam, eles passavam o prazo, 6, para não parecer que... Não, né? Legalmente eles estavam dentro, mas era uma brecha gigante, né? Era uma brecha que não... Mas aí a brecha, a culpa não é deles. Sim. Né? É o que você tocou mais cedo no assunto da dificuldade de ser empreendedor no Brasil. Não sei se você vai tocar isso mais cedo ou mais tarde. O problema todos são das leis. As leis estão aí para serem cumpridas e... Se não são cumpridas é um problema e as leis são outras. Se você tem que fazer para poder, vamos dizer, regular, tem que ser feito e tem que ser cumprido. Então tem muito lobby também, né, cara? É um negócio que aperta. Mas beleza. Diante desse cenário todo, vocês entraram no cenário de locação. Como é que chama a locadora? Vamos fazer propaganda. Serrana aqui. Locadora. Lá Serrana Locadora, hein? Hoje é na região de Jacobina e ela nos atende em 2 sentidos. Ela nos atende primeiro a frota usada no grupo. Deve ter hoje uns 80 carros, os carros de consórcio, carros das lojas de trabalho, os carros da diretoria, né? Sim. Que isso acaba por uma questão contábil, né? Uma questão fiscal, você consegue colocar, enfim. A tal da elisão, né, gente? E, pessoal, não confunda a elisão com... Como é que é? Quando você quer burlar a lei? Tem outro nome? Sei lá, com burlar a lei. Elisão fiscal é quando você segue as regras de forma a se beneficiar delas. E não de burlá-las, tá? Então, é uma forma de elisão fiscal e que funciona bem, porque você vai ter que usar o carro e... Sem dúvida. Se você pudesse, você não teria propriedade, porque você tem um monte de carro para revender, então não tem necessidade nenhuma de ter propriedade. Original que você fez, que eu vou voltar a ela, sobre a questão da locação. E ela também atende a um programa da GM que chama Road Service, que são os carros da GM, que se algum carro der algum problema, ela aloca um carro e dá para o cliente. Então, fizemos a parceria com elas, nos habilitamos a poder ter esses carros. Vocês alimentaram do próprio sistema. Dentro aquilo que eu te falei da diversificação. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, pessoal, coisa importante. Ele está verticalizando a cadeia dele. Ou seja, dentro do negócio dele, ele viu oportunidades de brecha que a indústria pagava, ou que o cliente dele tinha que pagar. Como é que ele absorve essa receita para dentro? Isso é um insight bacana. Além do que, era um tipo nós tínhamos a maior dificuldade, porque hoje até se tem uma estrutura melhor, mas antigamente a GM não credenciava, porque às vezes para credenciar você tem que ser uma empresa legal, tem que estar com tudo em dia. E isso no Brasil tem isso, né? Você tem que ter 10 anos de histórico. Cara, o cara é empreendedor, desculpa a palavra, mas um puto empreendedor, aí o cara tem que ter histórico, não sei quantas certidões. Cara, exato. Pelo amor de Deus. Certidões negativas e tal. E antigamente, além de... Era uma dificuldade, não tinha. Às vezes o cara estava lá em Bom Jesus da Lapa e não tinha ali por perto. Então foi uma oportunidade que meu pai enxergou de negócio, como você falou, de verticalizar nosso negócio. Da mesma forma a corretora. Nós percebemos que isso foi também um insight de meu tio, que lá atrás, o Zuba, que é sócio de meu pai, de criar essa corretora, porque nós víamos que os nossos clientes ali dentro dos nossos showrooms só queria sair com o carro segurado. E vinham corretoras de diversas formas, de diversos locais, para poder atender o que nós poderíamos estar atendendo. E outra coisa, gerando facilidade para o cliente, que é mais importante. E às vezes insatisfações, porque às vezes corretoras que não tratavam bem, mas como ele fez ali no nosso showroom, ele acabava nos linkando aquele mau atendimento. Então, como essas coisas são complicadas, né? Sim. Então, às vezes nós pagávamos pelo preço, às vezes tem, como em todos os segmentos, em todas as áreas, em todas as profissões, tem uns que fazem bem feito e tem uns que fazem mal feito. Então, às vezes o cliente contactava a corretora X, que ia lá dentro da loja para atender ele, para poder pegar as documentações, tal, que hoje é tudo digitalizado, antigamente não era. É porque esse pessoal aqui da agência Energia, essa galerinha nova aí, ó, Brunão, Lucas e Lázaro,
Não sabem o que é isso não, mas antigamente era um papelzão, a própria máquina de imprimir a nota fiscal era uma coisa... E tinha que ter o papel específico, né? Senão, timbrado, tinha uma caixa do tamanho do mundo. Era e papel aí contínuo, tá dando bom nome. Papel contínuo. E aí eles tinham lá pegar, então às vezes faziam algum tipo de promessa indevida e o cliente ficava chateado, porque às vezes achava que por ter feito lá na mesa, no showroom, dentro da nossa concessionária, que... Vocês tinham alguma responsabilidade. Exatamente. Então, aproveitamos essa oportunidade. Tem a corretora, chama Anfis, Anjo Fiel Corretora de Seguros. Caramba. Ela é sediada em Luiz Eduardo Magalhães, mas nós temos, né, em todas as lojas Lógico, tem que ter um cara lá dentro, né? Pessoal, aproveitar aqui para agradecer o pessoal da Engage Marketing aí, né, que está ajudando a gente com a gravação do podcast, essa qualidade fantástica. Então, uma estrutura muito bacana. Bruno, Lázaro e Lucas, parabéns aí pelo trabalho e mais vamos junto, um exemplo, ó, de empreendedorismo. Porra, galera jovem. Vamos fazer um podcast com eles, né, cara? Aí, que bacana a ideia. Pô, esse é bom, hein? Muito legal. Preparem aí. E estreando também os novos estúdios daqui da Engage. Novas instalações aí. Hoje está sendo tudo... Exatamente, tudo bacana, novo. Né? Que bacana. Maravilha. Sim, e aí? Como é que vai ser no futuro? Nós vamos alugar carro, nós vamos comprar carro. O que vocês veem como projeção disso? Nacional ou regional, enfim, como você quiser abordar isso aí. Junião, isso é uma coisa tão difícil de responder, porque o Brasil é muito complicado, né? Nós estamos aí, né, analisando as tendências e o que está acontecendo, né? Por exemplo, como eu falei mais cedo, eu tive a oportunidade de morar fora para estudar. Eu morei no Canadá, morei em Vancouver. E eu morei numa casa de família. Na praia. Então, na praia com vista para uma montanha com neve. Olha que coisa surreal para nós. Congelando, né? Na praia, né? Para o brasileiro que não sabe o que é isso. E o meu pai lá, da família que eu morei, né? O meu host father, ele já tinha um carro que era alocado, que ele trocava uma vez por ano. E eles literalmente, aqui no Brasil, a entrega técnica, a entrega mágica, né? Porque cada montadora tem o seu termo que utiliza. É muito legal. Eu adoro quando eu tô na loja entrando e vejo, vão famílias e tiram foto. É um momento, é um acontecimento. Eu costumo dizer para o pessoal que tem todos aqueles processos de avaliação das montadoras que no pós-venda, se tem uma nota ruim, é aceitável e depende da justificativa para eu concluir que é aceitável, mas vá lá, porque a pessoa que vai levar o carro para a oficina, em nenhuma situação ele está feliz. Ele já está triste porque o carro, por qualquer razão, deu algum problema. Mas o departamento de novos, eu falo isso, se algum deles estiverem me escutando, eles vão escutar a mesma coisa que eu falo sempre. É um momento mágico. Aqui no Brasil é um acontecimento... Não pode frustrar, né? O filho passa no vestibular, o que é que o pai sonha em poder dar? Um carro. Lá, em 2002, imagine, 19 anos atrás, não estou dizendo que eu sou velho não, viu? Essa galera já me olhou aqui atrás. Você tinha uns 5 anos nessa época, né? Morando fora, intercâmbio, né? Amigo. Eu tenho 40, eu fiz agora dia 3 de setembro, entrei no Zenta, vamos assim dizer. Mas desde aquela época... Aproveitando aqui, pessoal, que é Novembro Azul, né? Então... Aproveite que você tem que entrar já. E olha, e coincidentemente, no meu caso não, que foi planejado, estamos de azul em homenagem à Mercadótica. Mercadótica, obrigado. Né? Vamos fazer mais um brinde, mais então. Um brinde. A nós. E só para poder concluir esse tema, eu tive o prazer de ir com ele para ele fazer a substituição do carro, e é impressionante como lá o carro é uma mercadoria, Aqui nós, rapaz, eu então, que com 9 anos de idade estava dentro de oficina, né? Carro para mim nem sei o que falar, eu amo carro, adoro falar sobre carro, conversar sobre carro. Lá é um meio de transporte, e nada mais do que isso. Então, ele lá já chegava, depois de um ano, devolvia o carro, já tinha previamente escolhido se queria manter o modelo, trocar a cor, mudar o modelo. Chega na concessionária, entregava um, pegava a chave do outro e tchau. É igual locação, né? Nos Estados Unidos você vai alocar um carro, o cara não quer saber se você não ele nem lhe leva até o carro. Exato. Ele nem entregou lhe a chave no guichê, meu amigo. Seu carro tá na vaga tal. Placa tal. Pegue lá. Tchau. E na volta também, alguns conferem, mas a maioria não. Você estaciona o carro lá, entrega a chave. E aí, aconteceu alguma coisa? Eles confiam na tua palavra. Exato. Eu acho fantástico.
E, cara, vai embora e qualquer problema a gente te liga. Exatamente assim. E você, da mesma forma, deixa, né? Coloca a chave lá, o cara olha se tem algo batido ou não. Tchau, já foi, um abraço. Então, se isso, Júnior, eu aprendi, inclusive, por conta que você... O menor detalhe de se fazer um intercâmbio e morar fora é aprender a língua. O mais bacana é você ver uma cultura diferente da sua. Porque se a gente só fica aqui, a gente acha que a nossa é a cultura que todo mundo... Não é, cada um... Aqui na própria Bahia, se você olhar... Existem vários certos, né? Exato, existem. Além de existirem vários certos, às vezes se você, por exemplo, como eu já rodei muito aqui na Bahia, eu já morei, por exemplo, em Jacobina, em Barreiras e Vitória da Conquista. São 3 regiões completamente diferentes uma da outra, dentro do nosso próprio estado. Então imagine um outro país. Lá, lembra que mais cedo nós falamos que o sonho, eu acho, pelo menos o meu, eu já planejo que carro eu vou dar para meu filho e tal, quando ele passar no vestibular. Lá, quando o filho passa no vestibular, o pai dá um apartamento. Tchau, siga a sua vida. E o filho tá sonhando em sair, e o filho... Dá um pé na bunda de luxo, mas dá um pé na bunda, cara. Tipo, agora depende de você, né? Né? E aqui nós ficamos nessa, e eu me incluo nessa, de sonhando que os filhos não saiam, mesmo sabendo que nós já tivemos a idade de nossos filhos e nós sabíamos o que eles pensavam. Sim. Então, nós temos que respeitar, e como você falou, não existe um certo, cada um pensa de uma forma, como falamos mais cedo, cada um tem as suas expectativas, e o que eu acho que a gente tem que aprender é respeitar. Exatamente. E respeitar o que cada um pensa. O lance do sucesso serve para felicidade, né? Cada um tem a sua. Tem gente que é feliz, sei lá, vou chutar aqui, né? Considerando isso simples, mas para as pessoas, muita gente não tem acesso nem a isso. O cara poder sair sábado ali do trabalho, tomar uma cervejinha, comer num lugar diferente, levar a família para almoçar fora. E tem gente que tem sonho de rodar o mundo, mesmo que sem luxo, como eu conheço algumas pessoas que fazem isso. Tem gente que tem um sonho de conquistar muita coisa, como um Jeff Bezos da vida, da Amazon, como um outro grande player mundial. E tem gente que tem um sonho de conquistar localmente. Enfim, né, felicidade e sucesso é um negócio muito relativo, realmente. Sem dúvida. Concordo 100%. Sim, resumindo, você enrolou, você não me disse. Eu não sei. Mas vocês estão se preparando para os dois lados. É isso que eu quis dizer. Eu acho que o administrador, né, o empresário, o administrador, o comerciante, não sei, tem que estar pronto para o que... Tem que estar pronto para o que vier. No Brasil, então... A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe que amanhã se vai... É muito complicado. Então, isso já é realidade em outros países, já é realidade aqui no Brasil, ainda em uma proporção pequena, mas já é realidade. Então, eu acho que isso vai acontecer, Júnior. Deve aumentar, até porque ainda é um volume muito pequeno. Agora, é uma coisa muito cultural. Hoje, um carro, né? Você tem um carro... Quantas vezes você vê ali um pai lavando o carro com um filho? Lá não existe isso. Não acontece. Eu tô falando lá. O filho lavava e o pai ficava olhando, né? Então, porque eu lavei um bocado de carro. Então eu acho que vai acontecer. Eu acredito que tem espaço para tudo, tem espaço para todo mundo. Agora, como, quando, em que proporção, eu não sei te falar. Sim, eu sei te falar que nós do Grupo Brandão, eu, meu irmão, né, que somos os sucessores, Beto Brandão, meu irmão, tem 2 primos que também, filho de meu tio Zuba, que já estão no negócio, que é Tom Brandão e Duda Brandão. Estamos abertos a isso, ligados, antenados e, como você falou, sempre procurando verticalizar nosso negócio, primeiro com a locadora e depois com a corretora. E estamos abertos. Nós vamos do que nós sentimos o que está acontecendo. É o nosso negócio, é o nosso ramo, é um negócio que nós, sem nenhum tipo de arrogância, sabemos e gostamos de fazer. Não estou dizendo que dominando mais de 60% do mercado baiano. Né? Eu não falei dominando, estamos tão presente. Presente, E gostamos, acima de tudo, que é o que eu acho que é o mais importante. É gostar, porque famosa cachaça boa, né? É isso, né? Porque às vezes eu falo o termo cachaça e pode soar meio arrogante. É aquela termo quem não bebe, desculpa aí, mas cachaça é um vício bom, vai. Eu gosto mais da cervejinha gelada, mas todo mundo entendeu o que quer dizer. Eu gosto bastante. É uma coisa que essa questão do market share, a participação, daquela briga saudável. Eu tenho a maioria dos nossos concorrentes, não só aqui de Vitória da Conquista, são nossos amigos e lógico que tem um ou outro que destoa, enfim. Mas é muito bacana, eu gosto bastante do que eu faço e
Massa. É aquele trabalho que é com alegria, vamos assim dizer. Você falou de uma coisa que é muito difícil de ver em 95% dos mercados, mas que o mercado de automóvel ele tem um negócio que eu acho fantástico, que é muito comum no mercado americano para quase todos os ramos, que é o tal do market share aberto. Né? Exato. Quando você vai para o mercado americano, cara, tem share de tudo, porque o governo libera informação de todo mundo. E por que não pode ser assim, né? Exato. O brasileiro tem essa trava, né? Eu não posso dizer quanto que eu ganho, eu não posso dizer qual que é o meu salário anual. Tudo bem. Né? E várias crenças diferentes, né? Eu não posso falar que eu invisto, porque, pô, por que você está investindo? Se você podia comprar um carro novo, você podia comprar uma casa nova. E aí, óbvio que tem várias proporções e vantagens e desvantagens em cada coisa dessa. Mas isso é muito travado. Eu venho do ramo óptico, e no ramo óptico é um ramo bastante desunido. Né? Temos aí associações que tentam buscar uma união do setor. É uma luta grande. A Ambra, que está na frente hoje, a Ambra, um abraço. É uma pessoa que faz um trabalho fantástico, mas a gente sabe que tem uma dificuldade do pequeno de entender a necessidade de informação. Né? Cara, exato. Se você entende qual é a média do mercado, você sabe se você está acima, se você está abaixo, você vai fazer uma loja grande ou pequena, que tamanho do investimento você vai fazer, sem você saber que um dia que você vai entrar, como é que você vai fazer. Exatamente. Só para poder não perder a ideia original do seu projeto, que é sensacional, market share, esse termo tão bonito, nada mais quer dizer do que participação de mercado. Exato, dá uma tradução aí. Né? Para poder, a gente fica usando esses termos às vezes, não é a nossa ideia. É o percentual do mercado que é seu ou dos outros. Por exemplo, se vendeu 100 carros em Vitória da Conquista no mês de setembro, que agora se findou. Se nós da Chevrolet, estou falando hipoteticamente os números, vendemos 10, nós tivemos 10% de participação no mercado. E assim sucessivamente com todas as outras marcas. É o tal do market share. Para poder... Eu adorei exato, a sua ideia de que a nossa ideia é sermos práticos e podermos ajudar de uma forma... com uma ideia muito simples e muito bacana de sua parte, em poder ajudar e falar a língua de nossos conterrâneos que às vezes não tiveram a oportunidade que nós tivemos de falar esses termos bonitos, mas que nada mais é do que participação de mercado. E às vezes o cara esconde o número, né? Porque às vezes esconde sonegando, às vezes esconde, enfim, de várias formas. E às vezes, mesmo que o governo desse uma pressão, ele não ia querer se expor, né? Se fosse opcional, digamos assim, por um medo. Mas o cara vai saber quanto que eu vendo. Mas, cara, pior do que ele saber o seu é ninguém saber o de ninguém, porque você não tem noção do tamanho do mercado. Nenhum. E você não tem noção do tamanho que o mercado pode crescer. Eu estou falando porque eu falo de um mercado que fatura alguns bilhões por ano, né, que é o setor óptico brasileiro, mas são números estimados, a gente não tem número real para provar, ou seja, cara, eu tenho que estimar quantos óculos foram vendidos. Isso é absurdo, né? Assim, no nosso caso tem a questão do emplacamento, né? Porque o emplacamento acaba que é uma coisa obrigatória. Não passa por um delay legal. Exato. Então acaba que nos ajuda por essa razão. É complicado. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Essa benesse aí e dificulta muito o crescimento. Mas beleza. Você falando voltando aí na questão do aluguel, em 2014 eu tive na Itália para uma feira de ótica, a maior feira de ótica do mundo na Itália. Tive em Milão e eu vi o primeiro carro que os caras alugavam pelo aplicativo e não tinha ninguém para entregar. Você alugava o carro na rua, eu não lembro o nome da empresa agora. Mas, cara, eu achei aquilo fantástico. Eu falei assim, cara, legal. Esse é o futuro. Por quê? Você podia estacionar o carro em qualquer lugar que tivesse estacionamento, obviamente. Você ganhava bônus se você botasse combustível no carro, né? Porque o carro não ia se autoabastecer, então alguém tinha que ir lá. Então, se você leva o carro para abastecer, você paga o estacionamento, mas vai receber tudo em crédito dobrado, sei lá com quantos % a mais. Eu achei a ideia fantástica. Falei, cara, isso é o futuro, porque... talvez no futuro muitas pessoas não tenham a sensação de propriedade, mas acho que o brasileiro vai demorar um pouquinho mais para isso aí. Eu acho também. Eu não sei, eu não estou falando isso com felicidade ou infelicidade, até porque tudo se adapta. Estamos falando de mercado, exatamente, né? Exatamente, estamos falando de mercado. Até porque a gente não manda no mercado, né? O nosso desejo não vira mercado. Infelizmente. Vamos usar um exemplo simbólico. Eu estava lendo esses dias o problema que aquelas empresas que locam bicicleta, né? Que às vezes a gente vê aquela Laranjinha, que é do Itaú, algumas empresas, inclusive, que estavam alugando... Eu Unimed em Vitória, do Espírito Santo, agora que a gente abriu uma loja recente muito lá. Legal a ideia, né? E você sabia que algumas empresas de patinete que faziam a mesma coisa estão indo embora? As pessoas roubam. No Brasil rouba o patinete. Então, é complicado, é uma coisa endêmica, né? Às vezes eu costumo dizer que
em pequenos exemplos, eu tô falando agora como pai, eu tenho 2 filhos, Jonga, o meu João Brandão Neto, que vai fazer 15 anos agora, e João Guilherme, o meu Guguinha, que tem 11, que eu acho que as coisas que eu mais gosto do mundo é ser pai. E o mais bacana de ser pai, na minha opinião, já entrando nesse tema, é dar o exemplo. Você vê, às vezes, num pequeno exemplo do seu filho na escolinha de futebol e o pai incentivando o filho a furar a fila para poder bater o pênalti primeiro. Porra, isso não é... Já começou errado, né? Então, são por esses pequenos exemplos, desse jeitinho brasileiro, que, na minha opinião, é o que mais coloca o nosso país para trás, que esses tipos de ferramentas tão legais que a gente tem que aproveitar em outros países. A gente cobra daqui pra cima, mas não faz daqui pra baixo. Ou às vezes só eu falo cobra. enquanto sociedade, né? Ou às vezes só cobra. É Quando isso. chega no nosso momento, você fura a fila, você quer tomar vacina antes da hora, ou você chega num caixa, pega o de idoso, ou para numa simples vaga que não é a sua. Ah, mas não tem ninguém olhando. Não importa se tem ninguém olhando. Então, Sua consciência tá lá, né? Exatamente. Exato. Ou tem ou não tem, é verdade. Bom ponto. Você falou dos seus filhos, falou dos seus primos, falou do seu tio, do seu pai, e eu quero saber o seguinte, como que é eu vendo da empresa familiar Esqueci também? de falar minha esposa, aí, pra não tomar a linha Barberino. Um beijo, minha Barbie. A pergunta é, como que é trabalhar em família? Então. Porque eu venho de empresa familiar e você não... Vai devagar aí que eu conheço uma parte da história, tô brincando. Mas me conte a sua versão, porque eu acho que tem famílias e famílias, obviamente. Lógico. Mas eu acho que tem que ter algum caminho, algum controle, algum método que seja, sei lá qual, mas existe algum. Né? E vamos dividir isso com a gente aí, porque com certeza tem muita gente escutando que tá lá, cara, e aí? Eu quero pegar o negócio do meu pai porque eu acho bacana, mas ele ganha 10 mil e ele não quer me dar nem 1.000 para eu trabalhar. Mas pera aí, calma, isso tá certo, tá errado. Eu já escutei até de alguns filhos, pô, meu pai não me dá a chave do cofre. Calm down, né? Você não gosta de inglês, certeza. né? Véio? Não, eu adoro inglês. Até porque você domina, né? Que você morou fora. Então, mas é porque... Pra ficar mais fácil. Exato. Então, tipo assim, eu vou usar 2 ou 3 assuntos que nós já tratamos inicialmente. Primeiro, a expectativa. É uma coisa muito complicada. Porque são pessoas, cada pessoa tem a sua expectativa, como você falou, o que é felicidade para um não é para o outro, o que está suficiente para um não está para o outro. Então, sócios são pessoas com cabeças diferentes, com expectativas diferentes, que cada um quer uma coisa e pensa uma coisa, então não é fácil. E em família ainda tem aquele lance, né? No Natal tem que se ver, né? Independente de se teve alguma rusga ou não, né? Certeza. Um segundo ponto que eu acho que é o que consegue nortear de alguma forma, pelo menos no nosso caso está norteando, é um pouco de uma hierarquia. Querendo ou não, no Brasil, o que eu falei mais cedo, que eu acho que atrapalha muito o empreendedor é a burocracia. Para se abrir uma empresa, demais. A taxa, a carga tributária... Já melhoramos muito, mas ainda tem muito. Ainda tem muito. Nesse caso, um pouco dessa hierarquia, falando especificamente agora do nosso caso, tá? Se está certo ou errado, não sei. Eu sei que no nosso caso está funcionando. Meu pai, como eu falei, hoje ele e meu tio são sócios da empresa, né? Do grupo que eu faço parte. E meu pai acaba colocando muito da filosofia da nossa família, da transparência, da honestidade, de seguir as regras do que vale para mim, vale para todo mundo, do que vale para os outros, vale para mim. E acaba que nós conseguimos muito respeitar, e cada um, por exemplo, hoje eu toco a parte operacional da Topvel. Meu irmão, Beto Brandão... Topvel Conquista ou das Topvel? Eu toco todas as Topvéis, vamos assim dizer. Né? Toda a parte operacional, toda a parte de, vamos assim, de venda, toda a parte de contato... comercial, né? Isso, toda a parte comercial. Por onde entra o dinheiro, a verdade é essa. Eu costumo dizer que eu corro e meu irmão me puxa, vamos assim dizer. Meu irmão, ele é o controller hoje do grupo, hoje aqui em Vitória da Conquista é a sede do nosso grupo, toda a sede contábil, de RH, TI, financeira, e meu irmão hoje está à frente dessa parte toda, além de estar também junto com o pessoal lá, com o Geraldo, o Direcê, o Nilton. Explica pra galera o que é o papel do controle aí, pra gente fazer aquele fui o papel, que mais falei. O controle é o controlador, vamos assim dizer. Me desculpem pela gafa, porque o controle é um termo muito utilizado, né? Sim. Então ele é o controlador, vamos assim dizer. Ele está à frente da parte administrativa financeira, toda a parte de RH.
E como aqui é a central do grupo... Ele então faz uma auditoria interna, digamos assim, né? Ele acompanha todos os processos, junto com o diretor financeiro, o diretor do RH e assim por diante. E, além disso, ele está também à frente da parte de motos. Então, ele tem essas duas funções, né? Meu primo, Duda, fica lá na parte da frente da Hyundai, da Ford, e tem o Tom também, que fica na parte da corretora. Então, nós nos respeitamos muito e respeitamos Vocês o nosso espaço. para conquistar, digamos assim, né? Dividiram para que todo mundo tome conta do seu. Exato. E todo mundo presta conta, digamos assim, pro seu pai e pro seu tio, que são os sócios master, digamos Exatamente. assim, né? Quem tá todo início de ano nós sentamos, né? Meu pai e meu tio se reúnem, traçam o que eles pensam pro ano, sentam conosco, junto e separadamente, aconteceu das duas formas, passam para a gente o que a gente pensa, no meu caso, vamos dizer, seu objetivo é tanto de unidades vendidas, com tanto de rentabilidade, em veículos, em novos, em seminovos, é isso, em consórcio é isso, em pós-vendas, mecânica, funilaria, peças, é isso. Se vire não no termo, não no termo, né? Se vire no termo. A meta está traçada, corra atrás. Vá atrás. Paciência. Aí eu reúno a minha equipe. E aí eu tenho um em cada departamento, nós sentamos. Subdividir isso aí. Subdividir responsabilidade, ninguém faz nada sozinho. Hoje seu pai e seu tio, então, fazem, digamos assim, o papel de um conselho. Eles não estão no operacional do negócio. Não estão mais no operacional. Eu assumi essa função em janeiro de 2015. Caramba, e aí meu pai... Que bronca, hein? Mas uma bronca boa, né? Mas uma bronca muito boa e que eu queria, eu almejava. Ao mesmo tempo que eu não queria que ele saísse, eu já ambicionava assim, porque... O termo ambição, às vezes, tem um sentido. A gente quer ver os pais também ter um pouco mais de tranquilidade, né, cara? Porque o tá dentro do negócio não é moleza. E eu queria fazer, eu sinto isso de meu irmão, eu sinto isso também de meus primos, e eles nos prepararam para isso. Meu pai, eu falei para você isso também antes aqui do início do podcast, o que eu mais tenho um orgulho que ele me deixou foi essa convivência com ele, em ver esse cara, batalhador, desculpe pelo esse cara austero com ele mesmo, não só com os outros, e que dá o exemplo diariamente, um puta administrador, um cara brilhante, e que, acima de tudo, simples como nós sertanejos, como nós interioranos, e que eu acho isso muito bacana, muito bonito. E estou procurando dar continuidade nisso que ele começou lá atrás e que depois meu tio... Na verdade, que meu bisavô começou, que meu avô deu sequência, que ele conseguiu elevar um pouco o patamar, que meu tio depois entrou e junto com ele deram continuidade. E eu, com meu irmão, com meus dois primos, já estamos aí, nós somos a 4ª geração, tentando dar continuidade a isso com muito orgulho e lembrando a nossa missão, a missão da empresa, que é dar continuidade a esses valores de honestidade, respeito e de senso de justiça, não só conosco, o que é do colaborador, o que é da empresa, o que é do fornecedor, o que é do cliente. O que é combinado não sai caro para ninguém. Para ninguém. Então isso é muito bacana, isso é muito bonito, de chorar. Eu costumava ver, eu, com 14, 15 anos, entrar na sala e ver meu pai vermelho. O que é, pai? Olha para aqui, o tamanho da carga tributária que a gente tem que pagar. Mas paciência. Para crescer tem que pagar imposto. Você está achando ruim? Vamos para Brasília reclamar para mudarem as leis. Enquanto é isso, vamos fazer. Então eu tenho muito orgulho disso, Júnior. Eu tenho muito orgulho de... Eu acho bacana vocês lembrarem a 4ª geração do seu caso, né? Porque, cara, o cara começou vendendo uma coisa que não tem nada a ver com o que vocês vendem hoje, mas o espírito empreendedor foi plantado lá. Exatamente. Né? Isso que é bacana. Voltamos, pessoal, com o Empreendedorismo Talks. Lula Brandão aqui tocando pau com a gente, falando um pouco sobre empreendedorismo. Cara, a história de vocês é brilhante. Parabéns. Parabéns a seu bisavô que iniciou o negócio. Eu acho bacanérrimo essa história do boi lá, da foto do boi na frente. Você lembrar a origem, lembrar que você tem uma missão, que isso começou muito antes, que tem alguém que luta por isso há muito tempo. Ter um senso de responsabilidade com essa origem, eu acho muito bacana e ajuda a não perder a humildade, que é outro ponto fundamental para quem quer evoluir. Mas, óbvio que cada geração dessa
teve o seu percentual ou Sim. o seu ponto de evolução, né? Sem dúvida. Não é à toa que vocês começaram vendendo especiarias e hoje estão vendendo tudo pro ramo de mobilidade, digamos assim, né? Porque não é só a venda do veículo, vocês fazem manutenção, vocês vendem peças, vocês fazem funilaria, vocês fazem todo o processo. Do financiamento, ao seguro, ao consórcio. E você me falou que em 2015 você assumiu essa bronca aí. Isso. Né? Uma bronca então, boa. Eu era só o diretor comercial, eu só tratava da parte de veículos novos. E aí, em 2015, meu pai teve a ideia de profissionalizar. Sim. Né? Os filhos, vamos assim dizer, saíram dessas partes, vamos dizer, operacionais, cada um tem um diretor, vamos dizer, uma pessoa contratada, né? E eu fui para o lugar dele para coordenar essas diretorias. Então, isso foi em janeiro de 2015. Aí minha pergunta é, qual que é a maior dificuldade hoje para um empreendedor chegar, não vou nem falar no nível do Grupo Brandão, tá? Porque é, digamos assim, que é um nível um pouco mais difícil de chegar do que a média. Mas vamos colocar aí, da média que é empreendedora, uma média boa, você tem um negócio ali que você vai faturar bem, você vai andar com um carrinho bacana, você vai ter uma casa bacana. Qual que é o desafio do empreendedor para fazer esse negócio girar? Porque tem muita gente que acha que é só botar a perna para cima, abrir um CNPJ e que o negócio vai girar, né? Primeiro que esse que bota a perna para cima, só dificuldade para abrir um CNPJ, ele já desiste. Exatamente. É porque, infelizmente, a gente vive num país que até para abrir um CNPJ é difícil e caro. Né? Nós podemos pegar, às vezes, exemplos de países mais desenvolvidos do que o nosso. A facilidade, a rapidez, a praticidade. No mesmo dia, né? Você tem um número. Né? Você consegue fazer. Então, Júnior, eu atribuiria, primeiro de tudo, ao excesso de burocracia. Eu uso o termo excesso porque a burocracia, nem toda, muito pelo contrário, a burocracia é necessária, você precisa ter regras, o excesso dela, que na minha opinião, é extremamente negativo. E a carga tributária. É por isso que, primeiro, eu não estou falando isso justificando, não estou querendo entrar em méritos políticos. Pode ter certeza que se a ideia do seu podcast fosse político, eu não viria, mesmo com todo o respeito e carinho que eu tenho, e admiração que eu tenho por você. Mas é muito complicado. É por isso que, mais uma vez, não estou justificando. Nós vimos muito, você sabe disso, que você é empresário também, e você vê cada dia que passa uma grande quantidade de pessoas indo para o informal, e às vezes o cara não vai porque quer, ele vai porque ele não consegue. Hoje, para você, né? Por exemplo, hoje no grupo nós temos 900 funcionários. Caramba, todos pessoal, dentro 900 pessoas empregadas. 900 empregos diretos, que isso Parabéns, nas contas dá em torno de quase 4 mil empregos indiretos, né? Que às vezes fazem a conta vezes 4. Então, isso é um orgulho muito grande que meu pai tem, que eu tenho. E por que orgulho? Por fazer tudo como manda a CLT. Tudo dentro da lei, tudo dentro... Só que é muito complicado. Então, eu fico imaginando... Meu pai sempre me falou, se você não ganhar fazendo a conta de tudo que você tem que pagar ao seu fornecedor, ao seu colaborador, ao governo, ao que sobrar, respeitar o capital de giro da empresa, que eu acho que, voltando para o lado de tentar passar dicas para as pessoas que estão nos escutando, o mais importante, você me fez uma pergunta mais cedo, do que eu aprendi com o estudo, foi de respeitar. E um dos pontos que eu esqueci de lhe falar do respeitar é, voltando agora ao nosso público, que vamos assim dizer, que é o que você está querendo atingir, é respeitar o caixa da empresa, falando de uma forma direta. Dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo. Então, o que é que nós estamos querendo dizer com isso, pessoal? O caixa da empresa não é o caixa do dono da empresa, ele é o caixa da empresa. O que vai sobrar... PJ é diferente de PF. PJ é diferente de PF. O que vai sobrar, ou se vai sobrar, para o dono da empresa, você tem que ter o controle. É o que você está tentando fazer, Júnior, e explicar. Então, o que eu mais aprendi é, eu vou no carro, eu pego o carro de minha mulher e vou fazer a revisão, é aberto um OS no meu nome. O OS é uma ordem de serviço. E eu pago.
Então, não é porque o Lula é o diretor, sei lá como é que se quer que chame, que eu não sou muito chegado em nomenclaturas, da Topvel, e porque ele vai colocar lá e vai fazer. Não é assim que funciona. Tem que seguir a burocracia. Tem que seguir. Porque é importante saber que eu lá, eu sou mais um. E que não vão te privilegiar no serviço, ou seja, que o serviço vai ser de alta qualidade para todo mundo. Para todo mundo. Que esse, respondendo mais uma pergunta do scriptzinho que você me fez, que é como eu enxergo em ser diferente dentro de uma concorrência tão acirrada. É com qualidade. Nós temos um programa na Chevrolet que chama Franchise Meeting. É meio difícil de explicar a tradução, mas é basicamente um encontro de franquias, né? E ele faz um método de avaliação muito grande, muito rigoroso e muito detalhado. E nós usamos patamares acima desses que a Chevrolet nos cobra para tentar fazer com que nossa equipe enxergue aquilo não como um número para pontuar, mas como o único método de sobrevivência. Hoje, todos os carros são muito bons. Você olha, por exemplo, um S10, uma Hilux, uma Ranger, uma Frontier, são todos excelentes tá muito mais carros. alto, né? Você olha uma Tracker, você olha um Kicks, um Nissan Kicks, são marcas que, se você olhar 10 anos atrás, marcas que nem estavam no Brasil, mas que todos hoje são carros muito bons. Eu sou suspeito para falar porque eu tenho uma Tracker, hein? Eu juro que eu não queria entrar nesse mérito, não. E me ligaram hoje perguntando quantos quilômetros tinha, porque faltam menos de 500 quilômetros para revisão, ou seja, pós-venda está em dia. E olha que interessante, essa parte aí é do nosso CRM, que é um termo em inglês, né? Customer Relation Marketing, que nada mais é do que marketing de relacionamento com os clientes. Que eu estudei isso em 2004 no Canadá. Gente, peguem seus clientes e suportem eles, ou seja, dê suporte para que eles continuem. Dê atenção, dê um retorno. Se você deu um prazo de entrega, seja de uma jaca numa quitanda, ou de uma banana, ou seja de um papel numa papelaria, ou eu vou lhe entregar o hambúrguer em 30 minutos, vai atrasar, dá um retorno, dá uma explicação. Quem que não gosta de um retorno? Quem não gosta de se sentir atendido? Então, eu tenho reuniões mensais com o nosso departamento de CRM, que nós avaliamos o tempo de retorno de cada atendimento, seja ele ativo ou passivo. Seja ele dos que os clientes nos ligam ou do que nós ligamos para os clientes, eles nos dão retorno. E aí nós temos tudo isso mapeado. Mapeado. Então, o sucesso que você me perguntou da sobrevivência, para mim, é a qualidade. É a busca incessante e obsessiva pela qualidade. E eu queria só falar, porque eu já usei alguns termos como, por exemplo, obsessão e ambição, e se agregam muito esses dois termos no sentido ruim. Eu não vejo toda ambição e toda obsessão como ruim. Eu acho que tem a parte, né? Então eu tô querendo só me retratar, porque às vezes quem escuta interpreta do jeito que quer, mas se nós estamos aqui também... Exato. Cara, fantástico. E na liderança, qual que é, digamos assim, pra gente finalizar aí, qual que é o perfil de liderança do Lula? O que é que marca a tua liderança? Ponto assim, cara, isso aqui é o que faz a galera confiar em mim e me puxar pra frente. Por quê? Às vezes o cara começa um negócio pequeno e ele tem que botar a mão na massa. E logo depois o negócio começa a ficar grande. E se ele começar a botar a mão na massa, ele começa a atrasar o lado do crescimento da empresa. Então ele também não pode... Né, no seu caso, você não pode ir lá na funilaria e ajudar o cara, ensinar o cara a pintar, senão vai dar errado, né? Muita coisa vai ficar parada. Mas o que marca, assim, de... Cara, a partir disso aqui eu consigo fazer um negócio acontecer. Ainda mais agora, na frente, são muitas softwares, né? Eu vou mais uma vez falar de meu pai. Eu falei que eu ia falar várias vezes de meu pai. Meu pai foi um cara que é fundamental na minha vida, não só profissional como pessoal, mas respondendo a sua pergunta, ele soube fazer com que eu conquistasse o respeito de todos pela minha própria trajetória. Eu acabei a faculdade em dezembro de 2004, em janeiro de 2005, dia 2 de janeiro de 2005, eu, com ele, iniciei minha trajetória, vamos dizer assim, oficial no grupo, com carteira registrada, que sou até hoje, na parte financeira. E ele sabia que iria me chocar com isso, porque eu sou um cara muito comercial. Cada dos números, né? Exato. Então ele me preparou e fez com que eu não fosse filho do dono. Porque você sabe disso, porque você é sucessor. Eu também sou filho do dono. Você... Mas não tinha que ter essa visão. Tá lendo, né? até minha mente, velho.
E a pessoa que está trabalhando com você, que acha ou sente que você está lá porque você simplesmente é o filho do dono, ele não lhe respeita. Então, eu consegui, através de meu pai, da sabedoria dele, me colocar em todos os departamentos da empresa, do financeiro, a estar lá abrindo OS, a estar na boca, enfim, todos os departamentos e começar devagar. Em janeiro, de 2 de janeiro de 2005, comecei em Jacobina, trabalhando em Jacobina, Senhor do Bonfim, IDC, só com a parte financeira. Em novembro do mesmo ano, eu fui para a região oeste tocar na época Ford, quando iniciou, trabalhando como gerente de vendas, já tinha sido vendedor de consórcio. Então eu fui galgando meu espaço, conquistando, fiz um bom trabalho. Em 2008, em maio de 2008, vim para cá para tocar já a parte comercial, devagarzinho, até 2015 consegui esse espaço. Então eu acho que a forma de trabalho com a minha equipe é muito de respeito, 100% focado em número, 100% focado em objetivo, 100% focado em meritocracia. Resultado sempre. 100%. 100%. Objetivo é para ser brigado. Resultado não quer dizer que o cara tá só por dinheiro. Não. Resultado de satisfação, resultado de pós-venda, resultado de Hoje tudo. a composição de salário, Júnior, vamos dizer assim, de um vendedor é tão complexa que você não tem noção. Tipo assim, antigamente era simplesmente na base de que ele vendeu o carro, quanto é um carro? É um carro de 100 mil reais. Pronto. Hoje em dia, depende do índice do ISC, que é o índice de satisfação de cliente que ele teve. Uma série de... Se ele vendeu seguro, se ele vendeu o índice de financiamento, se ele vendeu... Teve um índice de captação de seminovos na venda, se a venda dele teve margem, se teve qualidade, se o número dele de qualidade foi bom. Então, o percentual dele de rentabilidade em cima de uma venda varia a depender do desempenho geral dele. Então, hoje a Topvel, o Grupo Brandão, foca em meritocracia. Isso vale para mim. Eu tenho o meu desempenho, o meu resultado. Medido por isso também. Em meritocracia. Ou seja, a mesma régua para todo mundo, né? A mesma régua para todo mundo, é o que eu te falei. É um grupo focado em transparência. São pilares que foram criados lá pelo meu bisavô em 1916, que foi passado para meu avô, para meu pai, para mim. E que, se Deus quiser, eu vou poder passar isso para João e Guga, meus 2 filhos, que, caso eles queiram, seria um privilégio, né, cara? Uma honra poder trabalhar com eles. Lá na roça a gente diria assim, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. É isso aí. Pra gente finalizar, Lula, 2 perguntinhas. Uma pergunta é: qual que é o futuro da Topvel para você? O que você vislumbra daqui para frente? E qual que é o segredo para segurar o cliente contigo? E eu já vou aproveitar, então, segurar o cliente, futuro da Topvel, e eu queria que você deixasse uma mensagem final para os pequenos empreendedores, aquele cara que ainda está empreendendo para pagar as contas de casa, que não tem aquela sobra ainda bacana, que está tentando galgar a próxima camada social dele. Qual que é a mensagem que você deixa para esse cara? Então, esses 3 pontos aí. Vamos lá. O primeiro, Fidelização. Fidelização, futuro e mensagem. Fidelização, eu vou continuar batendo na tecla de qualidade. Esse detalhe que você me falou agora e que nós não combinamos, que te ligaram hoje para perguntar, para mim isso faz do pacote qualidade. O pacote qualidade vai de assistência ao cliente, cumprimento de prazos, atendimento e serviço realizado de forma correta, justiça, honestidade no preço, estruturas adequadas, capacitação da equipe, isso tudo para mim, nunca para mim é uma coisa só. Eu acho que são todo esse pacote de coisas que junto chama eu costumo chamar de qualidade. Essa busca incessante pela qualidade. Eu desafio os meus diretores, que são quem eu trabalho diretamente, que é o Davi, que é o diretor de novos, e o Edson de seminovos, o Cláudio de pós-vendas, o Antonioni do CRM. Os objetivos deles são todos buscando, desafiando-os a busca pela qualidade. Eu não tenho nenhuma dúvida, Júnior, que cada dia que passa o mercado é mais competitivo, vão ficar os melhores. Antigamente... vai ficar os que se adaptam também a isso, né? Cara, você tem que estar adaptando a qualidade. Mas não, antigamente você tinha muito diferencial dos carros, né? Durante, vamos dizer, a década passada... Quem usava a marca X, que usava a marca X a vida inteira. Exatamente. Então, os carros que tinham marcas que vinham para o Brasil, saíam do Brasil, outras marcas que você não tinha confiança. Hoje não tem mais isso. Então, hoje eu procuro dar, primeiro de tudo, um atendimento pessoal,
seja com quem for, quebrar esse paradigma que não se fala, a gente fala com todo mundo. Eu odeio, por exemplo, quando você vai em um restaurante... Depende do tamanho do problema, né? Fala com todo... Tem que... Problema você bota em cima da mesa. É isso aí. Você bota na gaveta o que está resolvido. Vai botar para frente Quem pra joga resolver. para debaixo do tapete, no final do dia vê poeira para todo lado. Se você comprou uma tráquea comigo, sua tráquea deu problema, o problema é meu. Eu tenho que lhe ajudar a resolver. Não é simplesmente chegar e falar, ligue para a Chevrolet. Você não comprou o carro com a Chevrolet, você comprou um carro da Chevrolet, mas você comprou um carro na Topvel. Então, esse é meu lema, é o que eu passo pro pessoal. E se eu sinto que eles não abraçam a ideia, não no sentido de abraçar porque preciso, se abraçam a ideia no sentido que eu acredito, não vai. Não vai. Então esse para mim é o diferencial em relação à questão de fidelidade e qualidade, para mim é isso. Show. E o Grupo Brandão? Daqui 5 anos, 10 anos, sei lá, o prazo que você quiser. Eu acho que hoje vou falar primeiro por mim. Sim, lógico. Obviamente pelo que eu sinto de meus primos, Estamos meus sócios, meu irmão. Num momento também bem complicado para projeções, né? Muito complicado, mas pós-pandêmico. São nesses ainda estamos na momentos pandemia, que se aproveitam muitas oportunidades. Sim. Então, mesmo nesse momento, vamos iniciar agora, nos próximos meses, já está um projeto aprovado na Chevrolet, nossa casa própria em Guanambi. Vamos começar a nossa obra lá. Assim que encerrarmos... Quem sabe a gente não tem Mercadote inaugurando lá junto, hein? Olha que bacana. Tem coisa boa vindo aí. Que bacana, né? Seria muito legal. Eu fico muito feliz porque você precisa ver a alegria da equipe quando a gente anuncia, né? Que graças a todo, né, empreendedorismo de meu pai e meu tio, e eles colocaram, você falou, a maioria dos nossos prédios são prédios próprios, porque eu costumo dizer que todas as marcas que nós representamos têm os seus padrões e o Grupo Brandão tem o nosso padrão. Sim. E isso é muito bacana dentro das reuniões, que o pessoal fala, não, pô, seu João Brandão, né, meu pai, seu Zuba Brandão, eles são uns caras muito caprichosos e tal. E é isso que o pai falou, filho, da grama cortada, a pintura da parede, a limpeza, ao fardamento, isso faz diferença. Eu, lá com menino, brincando, não entendia, não acreditava. Hoje eu tenho 100% de convicção que ele está certo. É aquele que eu te falei mais cedo, que nunca é uma coisa só. São esse conjunto de coisas do bom atendimento, do serviço eficiente, do sistema avançado, da modernidade. Hoje você faz um agendamento para fazer a revisão do seu carro pelo WhatsApp. Eu faço. E funciona? Demais. Ai de você se não te funcionar. Já vou contar até que você nem sabia disso, porque eu não te falei antes. Mas sábado que vem tá agendado lá. 10 horas da manhã para levar meu carro. Hoje nós acabamos de fechar um novo sistema de gestão só para o pós-vendas. Com toda a parte digitalizada. Quando você entrar com o seu carro, caramba, ele vai fotografar seu carro inteiro. Vai fotografar seu carro todo via tablet, preencher todo via tablet. E assim que ele fotografar, desde aquele cara painel... falava que riscou lá dentro. Exatamente. Acabou o problema. E o mais bacana, o cliente assina, o nosso colaborador assina e é enviado para primeiro para o nosso sistema operacional e para o e-mail do cliente. Então, acabou modernidade. Né? É transparência total. Para os dois. Para os dois, transparência total. Entendeu? Porque o gestor não sabe também quem está na ponta, né? Às vezes você contrata e o RH pode ser falho, né? Ninguém é livre de erros, né? Não só o RH pode ser falho, como infelizmente existem pessoas que se aproveitam de qualquer tipo de situação para querer danos morais, danos morais. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Não, vamos manter esse nível onde bacana. Onde que está o Grupo Brandão daqui 5 anos, cara? 2026, onde estaremos? Então, nós acreditamos bastante. Como eu te falei, nós estamos numa área muito grande e temos muito para crescer dentro dessa área. Nós somos um grupo, apesar de centenário, né, que fizemos em 2016, mas jovem. Tem eu, meu irmão, meus primos, estamos aí querendo crescer. Pra quem não sabe, ele tem 18 anos. Não, mentira. Quarentinha. E enxergamos crescimento dentro da nossa própria área. Né? A Bahia é um estado outro país, gigantesco. Né? E aqui dentro tem muito que crescer. E por termos essas áreas operacionais, né, que as montadoras nos, vamos dizer assim, designam. Você tem aquela área, é sua exclusiva, mas você tem que entregar os resultados, senão ela divide. Então, nós enxergamos esse crescimento natural dentro do grupo.
Nós apostamos no crescimento do nosso estado, das nossas áreas onde nós estamos. Estamos atentos ao mercado, como eu te falei, né, tentando crescer dentro das próprias montadoras, porque não é tipo a Mercadótica que você enxerga e você já tem tipo 3 na cidade, você pode querer colocar mais uma, e se você enxerga a oportunidade, você vai e Você coloca. está limitado pela montadora, Estou né? limitado pela montadora, então estamos atentos, eles sabem disso, nós já mostramos para eles, seja nela na Hyundai ou na A Chevrolet. mensagem é, pessoal, eles querem continuar crescendo. Queremos continuar crescendo, essa é a minha opinião, é a opinião dos meus primos, do meu irmão. E estamos atentos aos mercados, infelizmente, no momento difícil que estamos vivendo, porque nós estamos saindo, se Deus quiser, eu estou usando o termo saindo, porque eu acho que é o que está acontecendo, Também eu acredito. Estamos saindo da pandemia, mas estamos entrando num momento difícil do nosso setor automobilístico. Juros altos, E falta de falta de peças, produto, muita montadora saindo do Brasil. Estoque lá embaixo, mas se Deus quiser, vamos passar por mais essa dificuldade, mas quem não tem essa estrutura administrativa que nós temos, muito por conta, mais uma vez eu vou falar de meu pai, de meu tio, acaba se perdendo. Então, como eu te falei, são nesses, às vezes, momentos difíceis que se aparecem oportunidades, né? Então, estamos atentos ao mercado em tudo isso. E queremos crescer, queremos primeiro... Esse é já agora, pegando para o último passo do que você perguntou, do empreendedor, dar um passo depois que o primeiro está 100% consolidado. Então, primeiro de tudo, queremos ter certeza que onde nós já estamos, o que já estamos fazendo, está bem feito, está consolidado, para poder dar o segundo passo. Não perder a qualidade onde você já está, né? Não faz sentido. Não. Maravilha. Para o empreendedor, boa, só para poder... E a mensagem para o empreendedor, o cara que está lá em casa agora, ouvindo a gente, ou praticando seu cardio do dia, ou pedalando, ou correndo, ou na academia, você fala, cara, essa mensagem vai te ajudar bastante aqui, porque me ajudou. Qual seria essa mensagem? Eu não preparei nenhuma frase de efeito. Eu não preparei nenhuma frase de efeito. Frase de efeito normalmente a gente usa dos outros, né? Não tem que ser um negócio então original. Coloca no Instagram uma foto bonita. Tem que ser um negócio original. Frases. Eu não sou muito disso. E na dúvida a gente fala que... Eita, piga. Caiu alguma na coisa. dúvida a gente fala que é provérbio chinês, né? Se não, não tiver autor, a gente ajuda. Eu diria acredite. Na minha opinião, o empreendedor é quem move o país. Seja ele pagando imposto do que ele compra, do que ele vende, como empregando. Então, na minha opinião, o pequeno empreendedor é a base da pirâmide, é o que gira isso tudo, é quem faz a economia girar. Eu acho que se você tem intenção em crescer, nós temos algumas, né? Você mesmo me contou uma história sensacional, que eu acho que você deveria depois compartilhar, caso você não compartilhou, sobre o Sebrae. São ferramentas que ajudam bastante, que norteiam, que dão foco. Sem dúvida, a força, a cara e a coragem é fundamental. Mas você saber se estruturar é o que você está tentando fazer, Júnior, com essa ideia. Mais cedo ali eu escutei do Bruno, que eu achei muito legal quando nós estávamos interrompendo. E o Júnior está fazendo isso tudo realmente porque ele quer, porque ele não está buscando nenhum fim lucrativo nisso daqui. Então é sensacional. E eu concordo 100% com ele e, mais uma vez, queria lhe parabenizar por isso. Mas é buscar ajuda. Hoje em dia, o Sebrae é uma grande escola, existem livros, podcasts, vídeos que ajudam minimamente a você saber se aquilo que você vendeu é lucro ou é faturamento, se aquilo ali você pode tirar, se não pode, o que você precisa reinvestir na sua empresa, se você pode crescer, se o que você já fez já está consolidado. Então eu diria só a ele, primeiro de tudo, não desista. Não desista, porque o prazer de fazer acontecer dentro de um planejamento mínimo, que é o que eu mais gosto da profissão que eu estudei, que é a administração, o planejar é sensacional. O prazer de você ver lá na frente aquela estratégia tomada, com o pé no chão, calculada, dar certo, é inenarrável. É muito legal. Cara, muito então, bom. Não sei se fiquei claro. Não, ficou mais do que claro. Tomara que tenha ajudado. A mensagem é: acredite no que você está fazendo. Acredite. Faça com bom grado e qualidade, que é outro ponto de fidelização que você bateu em várias vezes na tecla aqui, que é um ponto fundamental realmente.
Lula, gostaria de agradecer você por estar aqui com a gente no Empreendedorismo Talks. Cara, inaugurando nosso cenário novo aqui da Engage. 2 inaugurações. Né? Não, Bacana. e eu adoro o nome da empresa, tá, gente? Porque Engage, né, de engajado, é um negócio que é a sacada do momento, né? Porque não basta você estar só conectado, você tem que estar engajado para o resultado acontecer. E vem muito a calhar com o que você falou agora. Não é só você abrir o negócio, mas você está engajado no negócio, ou seja, você acreditar que ele acontece, você manipular os erros a ponto de, cara, como é que eu posso mudar isso? Para minimizá-los. Não cair naquele lance do cometer sempre os mesmos erros, ficar dando murro em ponta de faca, né? Que é uma coisa que acontece muito. Cara, atribuem a frase ao Einstein, mas eu não sei de quem é, que fala assim, ignorância é você ter querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, acho que se você persista, mas não desista. Né? Então, e acho que foi a mensagem que você deixou. Aprenda com os erros. Exato. E eu queria lhe agradecer. Eu queria dizer assim, antes de você falar no final, mas assim, que não existe perder, né? Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Se você entender que você vai ter um próximo round, né? Se você vai ter uma próxima rodada para fazer o negócio acontecer, cara, não vai dar certo, né? E eu vou me deixar à disposição, né? Meu Instagram, JJ_Mercadótica, tem o Sebrae, tem a Endeavor, que é um site fantástico para vocês acompanharem. Tem Peter Diamond, que é um cara americano, mas que dá para conseguir tradução. Aí, vou deixar para a galera. É um cara fantástico também. Tem muita gente boa que entrega, sei que lá, assim como você, Bruno Perini, em ajudar. O Bruno Perini, o próprio Thiago Nigro, os caras deixam muita informação de empreendedorismo aberta. Gente, acredita nisso. Exato. Rapaz, isso faz uma diferença fundamental para quando vocês fecharem a loja no dia, vocês saberem que aquilo que você vendeu, o que é aquilo? É lucro, não é? É seu, é da empresa? Aprenda, respeitem a empresa, saibam separar. O caixa da empresa é o caixa da empresa. O seu dinheiro é o seu dinheiro. Isso é fundamental, é didático, parece bobo, mas não é, porque às vezes se mistura, se pega do caixa da loja, vamos dizer de uma forma muito simples, que o que eu mais gostei foi essa ideia do simples, de tira e leva para casa. Você não sabe se aquele dinheiro é seu, ou se aquele dinheiro é do negócio. Até o dia que você aprender a saber separar o que é um e o que é do outro, o dia que você souber, o seu negócio vai para frente. Perfeito. Lulão, então, obrigado mais uma vez, cara. Estamos aqui sempre à disposição e o palco é seu agora. Mensagem final aí. Eu lhe agradeço, do fundo do coração. Eu sei que, desde eu vinha lá comentando no seu Instagram, pelo seu empreendedorismo, tá vendo como o empreendedorismo serve para tanta coisa? Pelo seu empreendedorismo de tentar ajudar o outro. A sua história é muito legal. Eu acho que o primeiro episódio do seu podcast devia ser com a sua história, que você me contou lá na casa de nosso amigo Márcio. E eu fiquei encantado com a sua história. Porque ser sucessor já é difícil, porque, querendo ou não, nós entramos para seguir a sombra do nosso pai. Eu não estou falando isso no sentido ruim, eu estou falando que é o que acontece. Isso existe um legado anterior, né? A gente tem uma responsabilidade gigante. Né? Não é? Meu pai sentiu isso com o avô dele, e assim, consequentemente, você sentiu com o seu. E você, querendo ou não, veio com o desafio de meio que dar uma chacoalhada no que estava acontecendo. Não foi o meu caso. Não foi o meu caso. Eu, desde que entrei numa empresa, graças a Deus, estruturada, que eu tive tempo, né, para poder paulatinamente ir crescendo e aprendendo função por função, e estar agora passando por esse processo de transição junto com meu irmão, junto com meus primos, de meu pai e meu tio devagarzinho se afastando do dia a dia e nós assumindo. Então, você, além de todas as suas atribuições, que são inúmeras, você sabe muito bem disso, e você parar e... Eu não vou dizer perder seu tempo, que para mim é ganhar seu tempo, no sentido do que você está fazendo, está ajudando muita gente. Em ter aquela ideia, eu fiquei... Desculpe o termo, tem um termo que é inveja branca, né? A minha foi branca, preta, amarela, que eu não gosto muito de separação. Inveja é da sua ideia. Sensacional você fazer questão de comentar, porque, infelizmente, a gente vive num momento que as pessoas gostam muito de criticar, de falar mal, e poucos elogiam e falam bem. Então eu queria lhe parabenizar. Sua ideia de poder, mesmo de uma forma singela, por um áudio, por um vídeo, ajudar uma outra pessoa, Júnior, você às vezes pode mudar a vida de uma família. Exatamente. Então, parabéns.
Me sinto de verdade honrado em estar aqui iniciando essa fase, vamos assim dizer, de podcast. Muito obrigado de verdade. Sempre que precisar, estarei à sua disposição. Abro as portas aqui, no caso, né? Que aqui em Vitória da Conquista só temos do grupo a Topvel, o showroom da Topvel, por enquanto. Ou a infraestrutura que lá nós temos para poder fazer reuniões ou poder fazer apresentações, o que você precisar. O Grupo Brandão está de braços abertos para você e para outros empreendedores, seja lá de que tamanho ou de que ideia seja, mas só o termo empreender por si só já vale todo o nosso respeito. Então conte conosco. Cara, muito obrigado. Fiquei um pouco emocionado aqui, porque assim, é difícil, né? Primeiro ver pessoas que vieram do zero e fazer o negócio acontecer. Normalmente a maioria ou já morreu ou já pegaram digamos assim, um negócio muito andando e a tua família construiu o negócio do zero. Você é uma quarta geração, mas de um negócio que saiu de casa, que cada etapa teve uma transformação. Isso eu acho fantástico. Cada linha tem uma transformação nova, né? Primeiro veio a papelaria, a especiaria, depois a papelaria, depois entrou ali motos e veículos, depois agora vamos entrar consórcio e locador. Então, assim, o negócio não tá parado. Isso eu acho fantástico e se antigamente a gente tinha que andar para sair do lugar, agora a gente tem que correr para não ir para trás, né? Porque o mundo tá numa velocidade que tá cada vez mais difícil. Agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente, ter disponibilidade do seu tempo, porque prazer. Não é nem barato nem fácil de arrumar, né? Eu sei que é um sacrifício estar por aqui, porque tem que sacrificar um tempo lá do trabalho ou com a família, isso pesa no final do dia. Esse tipo de ação, Júnior, é muito fácil. E aí, primeiro agradecer isso, segundo falar que a gente está à disposição, a função do Empreendedorismo Talks, da minha função como ser humano, é levar conhecimento, é dividir um pouco do privilégio que eu tive de aprender muita coisa, de estar em contato com pessoas bacanas. Eu costumo falar, cara, estou indo, graças a Deus, mais uma vez, agora fui convidado essa semana para participar de um evento nos Estados Unidos, da Transitions, que é a maior fabricante de fotossensível do mundo. Os caras estão me levando para os Estados Unidos para participar de um evento deles. Pô, Júnior, é porque você está querendo se mostrar com os Estados Unidos? Não, cara, eu quero falar o seguinte, eu vou estar com os caras que conhecem, conversa comigo depois que eu estou aqui para dividir isso contigo. Exato. Então, assim, a galera, muita gente não entende disso pelo nosso processo de construção cultural. Eu acho que a gente tem que dividir mais. Então, pessoas como você, sem falsa modéstia aqui, como eu, que estou aqui para dividir, acho que a ideia é essa. E, cara, meu WhatsApp tá lá, quem quiser me chamar no Instagram, eu vou passar, a gente bate papo, já fiz palestra em faculdade, a minha ideia é dividir, não cobro nada por isso, né? Não tô aqui para ganhar dinheiro com isso. Ó, meu Pix, viu? Meu dinheiro é com Mercadótica, quem quiser abrir uma franquia, fica à vontade, mas a ideia é fazer o negócio evoluir, e as pessoas que estão em volta da gente evoluir, e o brasileiro evoluir. Porque nós temos, né, nós temos aquela ideia sempre que nós somos a sociedade do futuro, o país do futuro, e esse futuro nunca chega. Então a ideia é, cara, Vitória da Conquista eu quero que seja a cidade do presente, o interior da Bahia eu quero que seja as cidades do presente, como tem aqui o exemplo da Topvel, do Grupo Brandão, e é assim que a gente quer movimentar. Então, pessoal, esse foi mais um Empreendedorismo Talks. Obrigado por estar com a gente. Um abraço e até lá.